Estou reunindo um grupo de pessoas que buscam uma vida mais leve, calma, saudável e feliz. Pessoas que querem de volta o controle de suas vidas, pensamentos e emoções. Que querem parar de sofrer com ansiedade, estresse, insônia, procrastinação e falta de foco. Você quer fazer parte desse grupo? Está chegando a semana do caos à paz. 3 dias de imersão com encontros online comigo. Nele eu vou te ensinar a manter a calma e o equilíbrio, mesmo em um mundo acelerado e caótico. O evento é totalmente gratuito e acontece nos dias 7, 8 e 9 de maio, às 20 horas. Se você cansou de sofrer com esses e outros problemas, se está sentindo que a vida está passando por você e te deixando para trás, então clique aqui embaixo para se inscrever no evento e garantir a sua vaga. Vai ser incrível! Te vejo lá! Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, te contando uma história mágica. A história de hoje é um passeio ao luar no tapete mágico do sono. Vamos acompanhar a história de Idris, um jovem que possuía uma loja de tapetes bem antiga e que em uma noite especial vivenciou uma experiência diferente com seu tapete favorito. Antes de começarmos, vamos relaxar e preparar para uma noite de sono bem tranquila e relaxante. Então deite-se em uma posição confortável, relaxe o seu corpo, solte os músculos, encontre pontos de tensão ao redor do seu corpo e solte, deixe ir. Dissolva esses pontos de tensão. Relaxe ombros, braços, pernas, pés, mãos. Relaxe o rosto, o ponto entre as sobrancelhas, a testa. Relaxe os olhos, feche os seus olhos. Relaxe a coluna, as costas. Faça algumas inspirações conscientes, inspirando pelo nariz lentamente, deixando entrar paz e soltando pela boca, liberando tudo que te incomoda, tudo que te pesa e te faz mal. Inspire e expire. Inspire e expire. E mais uma inspiração. E solte. Agora pode voltar a respirar de forma natural, sem tentar alterar, sem tentar forçar e sem julgar ou criticar a sua respiração. Apenas deixe o seu corpo respirar e vá observando a sua respiração, a velocidade do ar,
a profundidade, a temperatura do ar que entra e que sai, os movimentos que o seu corpo faz ao respirar. Vá observando e, se qualquer pensamento surgir, tudo bem. Apenas deixe-o ir e volte a sua atenção para a sua respiração. Muito bem, você está relaxado, tranquilo e pronto para começarmos. Um passeio ao luar no tapete mágico do sono. Há muito tempo, em uma cidade distante, vivia um menino chamado Idris. Ele passava a maior parte do dia na escola e o resto do tempo era dividido entre amigos e familiares. Depois da escola, ele perambulava pelas ruas da cidade com seus amigos. Ele explorava os becos e os mercados e jogava bola na praça empoeirada. E então, quando o sol se punha, ele voltava para casa, para a grande casa de tijolos de barro onde morava com sua família. No último andar ficava o quarto que Idris dividia com seus 2 irmãos mais velhos. No andar de baixo ficavam os quartos de seus pais e os quartos pertencentes à sua tia e avós. O térreo era o maior e o local onde a família passava a maior parte do tempo. Este era o local da loja e da oficina. Por gerações, a família de Idris fabricava e vendia os tapetes mais requintados da cidade. Pessoas vinham de todo o país para encomendar um tapete decorativo ou escolher um dos que estavam em exibição. Eles tinham todos os tamanhos, cores e designs. Havia pequenos tapetes de oração em verde e dourado. Exibidos nas paredes da loja, haviam tapetes escarlates com lindos padrões giratórios feitos de fios metálicos. E na parte de trás, bem enrolados, estavam os tapetes pesados e caros, grandes demais para serem expostos. Quando desenrolados, exibiam desenhos florais deslumbrantes e padrões dentro de padrões. Quando Idris voltava para casa, gostava de passear pela loja, cumprimentando sua tia, que trabalhava no balcão. Então, depois de passar por esse tesouro de tapetes, ele passava pela porta com cortina de contas no fundo da sala. Ele gostava da sensação fresca e delicada das contas em sua pele e do som musical que a cortina fazia quando ele passava. A sala dos fundos era a oficina. Era aqui que seus pais e irmãos mais velhos estavam trabalhando duro agora. Eles estavam tão concentrados em seu trabalho que era como se estivessem enfeitiçados. Idris às vezes se sentia relutante em interromper o transe. Ele ficava parado e observava-os por um tempo, admirando sua habilidade.
Naquele momento, a família estava trabalhando em 2 grandes tapetes, especialmente encomendados por um homem rico de uma cidade vizinha. Eles levariam meses para serem concluídos. Os pais de Idris trabalhavam em um tear, enquanto seus irmãos sentavam em outro. Ambos os teares eram verticais e os 4 membros da família sentavam-se de pernas cruzadas em almofadas no chão, tecendo à mão. À medida que seus dedos se moviam rapidamente entre os longos fios, parecia que tocavam um instrumento de cordas. Seus movimentos eram tão graciosos e Idris ficou hipnotizado. Ele sabia, por experiência própria, como o trabalho era difícil, exigindo paciência, criatividade e atenção meticulosa aos detalhes. Também exigia um certo tipo de destreza que Idris não tinha. Ele tentou aprender muitas vezes sentado no tear, enquanto seus pais, avós ou irmãos tentavam pacientemente ensiná-lo. Idris já havia aceitado que dificilmente se tornaria um fabricante de tapetes. Quando ele crescesse, ele faria outra coisa. Ele não tinha certeza do que. Suas ideias mudavam de um dia para o outro. Às vezes, ele sonhava acordado com a vida como um comerciante viajante andando a cavalo de cidade em cidade, através de montanhas e desertos. Ou imaginava uma carreira como astrônomo, estudando os planetas e descobrindo os segredos do universo. Ou talvez ele simplesmente ficaria aqui com a família, vendendo os lindos tapetes que eles criavam. Isso também poderia ser legal, pensou ele, permanecendo no lugar que amava e com as pessoas que amava. Mas o futuro ainda parecia distante. Ele tinha muito tempo para decidir o que queria fazer quando crescesse. Enquanto isso, ele ficava feliz em ver sua família trabalhando e vagando de cômodo em cômodo enquanto esperava pelo jantar. Esta noite, sua avó estava preparando seu prato favorito de arroz com temperos e legumes. Enquanto seus pais e irmãos davam os últimos retoques no trabalho do dia, Idris passou mais uma vez pela cortina de contas barulhentas. Ele sempre gostou de passear pelos corredores lotados da loja de tapetes, admirando os produtos que estavam prontos para venda. Havia tantos deles e todos eram tão lindos. Ele passou o dedo pela lã macia, traçando os padrões do mazique da borda ao centro. Foi reconfortante seguir a linha curva até o meio. Quando Idris tocava os tapetes, às vezes pensava que as diversas cores e padrões pareciam diferentes entre si. É claro que eram quase todos do mesmo material. O fio era feito de lã de ovelha e tingido com corantes naturais, como raízes e frutos silvestres. Mas, quando passava o dedo sobre um tapete, sentia sensações diferentes dependendo da parte que tocava. Conforme seu dedo se movia de carmesim para índigo ou de pétala para vinha, algo mudava.
ele sentiu um arrepio agradável percorrendo-o como uma brisa fresca em uma noite quente. Havia algo mágico nesses tapetes. Seus olhos sempre foram atraídos para um tapete em particular. Pendurado na parede dos fundos havia um grande tapete retangular. O fundo luxuoso era de um vermelho profundo, mas o tapete parecia apresentar todas as cores do arco-íris: verde esmeralda, amarelo açafrão e tantos outros. Certos detalhes brilhavam em prata, ouro e branco perolado. Parecia que um único raio de luar havia atravessado o tapete, fazendo os padrões brilharem. O desenho central do tapete representava a árvore da vida, uma bela árvore dourada com incontáveis galhos brilhantes pingando frutas. Em cada um dos 4 cantos havia um pequeno jardim ricamente detalhado, contido por uma parede decorativa. O que Idris mais gostava nesse tapete era que cada jardim era um pouco diferente. À distância, o desenho parecia perfeitamente simétrico. Havia 4 jardins idênticos, cada um com uma fonte idêntica no meio, mas de perto surgiam diferenças sutis. Um jardim parecia um pomar de figos, enquanto o outro estava cheio de romãzeiras. Os animais também mudavam de um jardim para o outro, de cabras a galinhas, de cavalos a pavões. Até a grama variava. O jardim, em um canto, tinha linhas verticais de grama dourada, enquanto o jardim abaixo tinha ondas prateadas que lembravam um oceano. Quando o menino passava horas olhando para aquele tapete, hipnotizado pelos detalhes intrincados. Enquanto seu olhar vagava de um jardim para outro, ele se perguntou qual era o seu favorito. Um dia, quando crescesse, talvez tivesse seu próprio jardim, com uma fonte, pavões e graneiras. Agora, que era um pouco mais velho, Idris ainda gostava de sonhar acordado com os jardins, mas também se pegou pensando na pessoa que os havia tecido, sua bisavó. De acordo com a lenda da família, ela criou esta obra-prima sozinha, apenas alguns meses depois que a inspiração lhe veio em um sonho. Idris nunca conheceu sua bisavó, mas quando ele admirava sua criação, sentia uma sensação de conexão com ela. Mesmo não compartilhando seu talento, ele se sentia orgulhoso de ser parente de alguém que poderia criar algo de tamanha beleza. Ao contrário dos outros tapetes em exposição, o tapete de jardim não estava à venda. Era uma preciosa herança de família de valor inestimável. Mesmo que um cliente rico chegasse à loja oferecendo todo o ouro do reino, do qual ele nunca se separaria. Idris ficou feliz em saber que seu tapete favorito sempre estaria aqui, com lugar de destaque na parede do fundo. Ele poderia olhar para ele sempre que quisesse, demorando-se em cada detalhe sonhador. Mais tarde, naquela noite,
Quando o resto da família estava dormindo, Idris se viu pensando no tapete mais uma vez. Imagens aleatórias do dia passaram por sua mente. A praça onde ele se sentava e conversava com os amigos depois da escola. Os cestos coloridos, recém-tingido, secando ao sol no pátio. As imagens tecidas dos 4 jardins, cada uma delas um pequeno e brilhante paraíso. Idris ainda não estava cansado o suficiente para dormir, mas estava feliz por ficar deitado na cama, observando a lenta procissão de imagens passando sonhadoramente por sua mente. A sala estava silenciosa, exceto pelo ronco suave de seus irmãos e pelo canto distante de um pássaro noturno além da janela. Parecia que o pássaro era a única outra criatura viva acordada naquele momento. Quando demorava um pouco mais do que o normal para adormecer, Idris geralmente gostava de sair da cama um pouco. Ele andava pela casa, respirava fundo o ar fresco no terraço e clareava a cabeça. Era uma espécie de pausa que o deixava revigorado, mas de alguma forma mais sonolento do que antes. Quando voltava para a cama, geralmente adormecia assim que tocava a cabeça no travesseiro. Então, depois de ficar acordado por um tempo, Idris decidiu sair da cama. Acendeu uma vela, calçou um par de chinelos leves e atravessou silenciosamente o quarto, tomando cuidado para não acordar os irmãos. Então ele desceu lentamente as escadas até estar na loja escura. No silêncio da meia-noite, a loja parecia um santuário. Estava completamente silenciosa e a única luz vinha da vela bruxuleante de Idris e do brilho da lua através de uma única janela. Os raios da lua prateada pareciam pousar levemente nos tapetes empilhados. Percebendo a forma como a luz caía, Idris sorriu. Talvez a lua compartilhasse seu instinto de ser gentil e mover-se suavemente. Em um momento, ele sairia. Estava quente esta noite e ele queria ficar no terraço e saborear a brisa fresca antes de voltar para a cama. Mas ele se permitiria dar uma última olhada no tapete do jardim exposto na parede. Ele adorava a ideia de tê-lo inteiramente só para ele. Não havia ninguém sentado atrás do balcão e não havia clientes conversando para distraí-lo. Era apenas ele, paralisado pelo esplendor da árvore tecida e dos jardins. O tempo parecia ter parado. Tudo parecia diferente à luz das velas, com cores borradas e ilusões de ótica. A certa altura, o próprio tapete parecia se mover com a brisa. Uma onda suave se espalhou pelo tecido, fazendo com que as folhas estampadas ondulassem como água. Idris piscou e olhou em volta, confuso. O ar estava parado e a janela fechada. Além disso, parecia improvável que uma brisa noturna suave pudesse mover um tapete pesado como aquele.
Ele devia estar com mais sono do que imaginava para imaginar tal coisa. Hora de ir para a cama, ele disse a si mesmo. Mas quando Idris olhou mais uma vez para o tapete, teve certeza de que ele estava se movendo, suavemente ondulando e depois saindo da parede. Ele recuou e observou com espanto enquanto o tapete se afastava suave e silenciosamente da parede. Agora estava flutuando bem na sua frente, pairando no ar. Idris piscou e esfregou os olhos. Ele deve estar sonhando, mas ali estava bem na frente dele. Ele estendeu a mão para tocar as fibras macias e familiares do tapete e percebeu que estava realmente acontecendo. O tapete estava flutuando, voando. Agora estava se movendo em direção às escadas. Parecia uma enorme borboleta ou uma estranha criatura marinha nadando no ar em câmera lenta. Embora Idris soubesse que não poderia estar vivo naquele momento, o tapete parecia sensível. Estava se movendo com propósito, de alguma forma guiando-o. Idris seguiu ainda sentindo como se estivesse sonhando ou em transe acordado. E para cima ele foi, passando pelos quartos onde sua família dormia. Seguindo logo atrás do tapete, ele percorreu todo o caminho até o topo da escada, até que ele se deparou do lado de fora, no terraço da cobertura. Era uma linda noite estrelada. Em qualquer outra noite, Idris teria vindo até aqui para observar as estrelas, mas esta noite seus olhos estavam fixos na aparição mágica à sua frente. O tapete havia parado, mas ainda flutuava lentamente, ondulando no ar. Alguns dos fios pareciam captar o brilho do luar. Idris assistia maravilhado. Parecia algo saído de um conto de fadas, uma das histórias oníricas que sua mãe lhe contava na hora de dormir quando ele era pequeno. Suas histórias eram cheias de momentos mágicos, com fadas, gênios e animais falantes. Imaginar era uma coisa, mas ver era outra completamente diferente. Idris sentiu uma onda de felicidade. Mesmo que tudo isso fosse apenas um sonho, que sonho maravilhoso era! Mas parecia tão real, e quando o tapete se estendeu diante dele, Idris não hesitou. De alguma forma, ele sabia instintivamente o que tinha que fazer. Ele sentou-se no meio do tapete, bem na imagem da árvore. Uma vez sentado confortavelmente, com as pernas cruzadas, ele acariciou a superfície aveludada, dando o sinal de que estava pronto. O tapete parecia entender o sinal. Poucos segundos depois, ele começou a se mover mais uma vez, levantando-se lentamente do chão. Ele subiu cada vez mais, até levantar voo como um pássaro. De repente, Idris se viu andando em um tapete voador.
ele estava sendo carregado acima dos telhados com suavidade e sem esforço, como se não pesasse mais do que uma pena. Idris olhou em volta admirado, espiando por cima da borda do tapete. Ele já estava tão alto que parecia estar montado em um pássaro ou em um cavalo alado. O tapete movia-se com confiança e fluidez, como uma criatura viva. Era estranho como era natural sentar em um tapete voador. Idris se sentiu confortável e apoiado, confiando que ele o levaria com segurança. Enquanto o tapete deslizava lentamente, Idris apreciava a vista aérea da cidade. Ele conhecia essas ruas tão bem, mas elas pareciam completamente diferentes daqui de cima. Olhando para os telhados, ele mal reconheceu onde estava. É claro que a essa hora da noite, a cidade estava envolta em trevas. Quase todo mundo estava dormindo. A única luz vinha de lanternas acesas na rua e de uma vela ocasional acesa em uma janela. O luar não iluminava os detalhes, mas lançava em tudo um suave brilho prateado. Os telhados brilhantes pareciam ter sido polidos como um metal precioso. Idris imaginou que uma transformação noturna mágica estava acontecendo. Depois da meia-noite, a luz realizava um misterioso ritual brilhando em cada casa. Enquanto isso, os moradores dormiam pacificamente, inconsciente da magia acima de suas cabeças. Idris sorriu. Ele se sentiu sortudo por ser o único acordado para testemunhar este momento especial. Mas à medida que o tapete se movia para leste em direção ao rio, ele percebeu que, afinal de contas, não estava sozinho. Havia pelo menos mais uma pessoa na cidade que ainda estava acordada a esta hora, aproveitando a tranquilidade da noite. Perto do rio ficava o edifício da grande universidade com sua alta torre de tijolos. E no topo desta torre estava um homem olhando através de um telescópio. Idris sabia que havia astrônomos na cidade, mas nunca tinha visto um trabalhando antes. Enquanto voava em direção à torre, Idris apareceu curioso por cima da borda do tapete. Para sua surpresa, viu que o astrônomo era um jovem. Por alguma razão, Idris esperava ver alguém que parecesse um bruxo, mas este astrônomo era apenas um homem comum. Ele podia ter sido um dos irmãos ou primos de Idris. O astrônomo estava tão concentrado em observar as estrelas que por um momento Idris pensou que passaria voando despercebido. Mas, nesse momento, o astrônomo afastou-se do telescópio e olhou diretamente para Idris e para o tapete voador. Idris e o astrônomo estavam agora separados por apenas alguns metros de ar. Eles se entreolharam em silêncio, em admiração mútua. E então, sem saber o que mais fazer, Idris acenou timidamente. Depois de um momento de hesitação, o astrônomo, surpreendido, acenou de volta. Assim como Idris, ele provavelmente estava se perguntando se estava sonhando. E se não, era hora de guardar o telescópio
e ir para a cama. O tapete voava à deriva paralelo ao rio. Agora que estava se sentindo mais à vontade, Idris decidiu deitar-se. O tecido macio do carpete era tão confortável quanto sua cama. Deitado de costas, Idris estava na posição perfeita para observar as estrelas. Ele não tinha um telescópio como o astrônomo, mas ainda assim podia apreciar a beleza das estrelas. Elas estavam tão longe e ainda assim sua luz viajava até aqui, brilhando no céu sobre sua cidade e sobre sua casa. Daqui ele não conseguia ver nada além das estrelas. Era como se ele estivesse sendo carregado para o céu, levantado pela brisa noturna como uma folha flutuante. O vento era tão suave em sua pele, soprando lentamente através de suas roupas. Depois do calor e da umidade do dia, parecia maravilhosamente refrescante, como um banho fresco ou um mergulho no rio. Idris também podia sentir o cheiro do rio, seu cheiro forte, carregado pela mesma brisa que o carregava. Respirando profundamente, ele reconheceu outros aromas, o cheiro característico da terra empoeirada e das árvores perfumadas nos jardins abaixo. Idris agora estava se sentindo profundamente relaxado. Embalado pelo movimento suave do tapete, ele quase poderia ter adormecido ali mesmo. Ele se imaginou adormecendo enquanto o tapete seguia o rio sinuoso até chegar ao mar distante. Mas o tapete parecia pressentir que Idris estava pronto para ir para a cama. Mudou de direção. E quando Idris espiou por cima da borda, reconheceu esta parte da cidade adormecida. Havia a cúpula de seu templo local, perto da praça onde ele brincava com seus amigos. E agora ele estava flutuando acima do terraço, no local onde sua aventura havia começado. O tapete o levou para casa. Ele desceu tão suavemente quanto havia levantado o voo. Idris se viu sendo baixado tão gradualmente e tão suavemente que mal sentiu a aterrissagem. Depois de descer do tapete, ele começou a descer em direção ao seu quarto. Dessa vez, o tapete seguiu atrás como um animal de estimação leal. Quando Idris foi para a cama, o tapete caiu no chão ao lado dele. Talvez também estivesse cansado, refletiu Idris. Depois da longa viagem, ambos estavam com sono e prontos para descansar. Enquanto Idris se acomodava, movendo o travesseiro e reorganizando os lençóis, ele percebeu que o tapete estava fazendo algo semelhante. Mesmo que ligeiramente, ele mudou de posição. Então, a superfície dos padrões ondulou como se uma brisa estivesse passando. Idris imaginou o tapete respirando fundo, assim como ele estava fazendo agora. Uma respiração profunda, inspirando e então expirando. Idris fechou os olhos. Finalmente,
Ele se sentiu pronto para dormir e momentos depois ele adormeceu, sonhando com o vento e as estrelas e seu voo mágico da lua.